Olá, meu nome é Lene Ribeiro. Sejam bem-vindos à disciplina Neurofisiologia da Aprendizagem. Eu estarei abordando como o sistema nervoso é organizado. Bem, nesse primeiro slide, nós temos o roteiro da nossa aula que versará sistema nervoso periférico, sistema nervoso central e unidades básicas de funcionamento. Para começar, nós temos o sistema nervoso, em que ele está dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Vamos começar falando do sistema nervoso periférico. O que é que vem a ser o sistema nervoso periférico? Basicamente, é uma rede intrinsecada de neurônios que conecta vários receptores que recebem sinais do meio ambiente ou do meio externo e levam a esses impulsos, ou seja, essas informações, para o sistema nervoso central. Ou essas informações são integradas. O sistema nervoso periférico, ele pode ser advindo diretamente do crânio, ou saindo e entrando por nervos periféricos que vão adentrar na medula espinal. O cérebro. O sistema nervoso central ele é composto pelo cérebro, chamado também de córtex, cerebelo e medula espinal. Afinal, o que o cérebro faz? Ele é basicamente o órgão mestre do sistema nervoso, em que ele recebe as informações, ele administra essas informações, ele dá interpretação a elas, ele responde, ou seja, ele dá resposta a essas informações que são provenientes do meio externo. Então, além de receber, processar, ele devolve essas informações e ele também desempenha um controle vital nas nossas necessidades físicas do nosso organismo. A grosso modo, você pode observar que o cérebro ele é dividido em dois hemisférios, né? E cheio de reentrâncias ou enrugado. Ele é dessa forma porque se ele fosse esticado, não caberia dentro da nossa caixa craniana. Então a natureza, né, maravilhosa e plena, dobrou ele de uma forma que ele se comporta dentro do nosso crânio. Então, a grosso modo, ele é dividido em dois hemisférios. Então, hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Que a princípio, né, se a gente observar, em termos de estrutura, eles são bastante simétricos. Não existe tanta diferença. Porém, né, entretanto, a gente sabe que as funções de cada hemisfério são muito diferentes. O hemisfério direito, ele é não verbal, sintético, não racional. E o hemisfério esquerdo, ele é verbal, analítico, racional, lógico. Então, a questão é que cada hemisfério ele é responsável por funções dentro do nosso organismo. Então, deixa eu voltar aqui rapidinho. A gente vai fazer um experimento, né? Vou fazer um experimento com vocês aqui. Então, prestem atenção nesse próximo slide. O que eu quero que vocês façam é o seguinte. Vocês olhem para o texto e diga a cor e não as palavras. Tá? Então, vocês vão falar as cores e não as palavras. Entendam muito bem. Vamos passar para lá. Então, vocês vão falar as cores e não as palavras, tá? Vamos lá?
Nessa altura, acredito que você, assim como eu, tivemos grandes dificuldades em fazer essa tarefa, que a princípio parece ser tão simples. Basicamente, você falar, né? Basicamente, você deve falar a cor e não a palavra. Mas por que nós acabamos de ter grandes dificuldades em desempenhar essa tarefa? Dado o fato que o hemisfério direito ele reconhece mais as cores, enquanto que o esquerdo ele reconhece muito mais a questão verbal, da linguagem. O que está pedindo para fazer, na verdade, é para falar a cor, só que automaticamente o teu cérebro leu, né? Ele vai querer falar a palavra. Então, num certo grau, então isso cria um certo grau de conflito entre os hemisférios direito versus o esquerdo. Então, aqui está um exemplo claro de que existem especializações entre os hemisférios. Aqui está um desenho esquemático dos lobos cerebrais. O cérebro pode ser dividido em várias regiões. Lobo frontal, este de verde, lobo parietal, lobo occipital, lobo temporal. Cada um deles vai ser responsável por diferentes funções. Bem, então você já deve ter se perguntado, né? Que forma, né? Cada lobo, que tipo de funções cada lobo vem desenvolver. Então, o lobo frontal, ele é responsável pelas funções cognitiva, ação futura e movimento. O lobo temporal, ele é responsável pela aprendizagem, memória e audição. O lobo parietal, sensação tátil, imagem corporal e orientação espacial. E o lobo occipital, ele é responsável pela visão. Você já deve ter se perguntado sobre essa estrutura embaixo, né? Marrom, que é o cerebelo. O que quer dizer pequeno cérebro, que fica localizado na porção posterior? É uma estrutura muito importante, principalmente no controle da motricidade. E ainda existem evidências que ele desempenha funções muito importantes relacionadas à aprendizagem. Bem, a medula espinhal ou espinal é uma estrutura longa, afilada e que vai desde o crânio até a porção inferior da coluna. E que de lá dentro nós temos a chamada medula espinal. Ela é que leva os impulsos da periferia, levando as informações até o cérebro. E o cérebro também envia as informações necessárias ou os comandos, como mexer a mão, caminhar e etc. Dentro da estrutura da medula espinal, ela tem feixes nervosos que descem e sobem, né, num trânsito muito intenso de informações. Então, o que vem a ser uma unidade de funcionamento do sistema nervoso? Existem as células que compõem o sistema nervoso. A mais conhecida é o neurônio. E existem vários tipos de neurônios. Então, eles são células bastante especializadas, né, e que desempenham funções diversas no sistema nervoso. Então, produzindo desde substância química, levando também os impulsos elétricos e que a forma como eles se comunicam, né, uns com os outros, né, através da sinapse. Então, aqui está um exemplo, né, do neurônio. Temos a parte do corpo, né? Existem várias ramificações chamadas de dendritos. E tem um filamento comprido chamado de axônio, que é nada mais que um nervo. E que basicamente é um nervo, né?
e as terminações do axônio, que vai fazer o contato com outro neurônio. Então, os neurônios estão conectados uns com os outros através, digamos, de uma rede intensa de comunicação. Eles se comunicam uns com os outros através do que chamamos de sinapse, que é um ponto de encontro de um neurônio com o outro. Nesse ponto de encontro, são liberadas substâncias químicas produzidas pelos neurônios, que são chamadas, de substâncias neurotransmissoras. Então, vamos avançar. E, por fim, existem as células de suporte, que são as chamadas células gliais. Essas são células muito importantes porque são células de sustentação das células nervosas e elas desempenham várias funções no cuidado com o neurônio. Então, por fim, nossa aula, Nessa aula fizemos a explanação como o sistema nervoso é organizado e quais são as células que constituem esse sistema. Na próxima aula falaremos dos sistemas sensoriais. Obrigada, até a próxima.